Olá pessoal, estamos hoje com mais um bate-papo com a Oakley. Eu estou aqui com meu amigo, grande amigo, parceiro. Eu sou cliente dele, ele também é meu cliente, então é uma amizade aqui muito legal. A gente se conheceu aqui na América. Meu amigo Renan Sampaio, muito bem-vindo. Satisfação, Rick. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui na Oakley. Eu que sempre assisto os podcasts aqui da Oakley, eu falei, um dia eu vou estar lá conversando com o Rick. E você é um convidado especial. Todos são, mas você tem um fator que a gente fala assim. Como a gente tem um livro, né, do Dale Carnegie que é Como Influenciar Pessoas e Ganhar Amigos, né? How to win, Influence People, win friends, né? Exatamente. É Como fazer amigos e influenciar pessoas. E como é bom quando a gente ganha os amigos, né? Com E certeza. você é um amigão aí aqui na América que, sem dúvida, E foi falando muito em livro, eu trouxe aqui duas lembranças para você, certo? Dois livros, esse aqui é o de um grande escritor, certo? especialista em pessoas. Especialista em pessoas, do Thiago Brunet. E o outro é um best-seller mundial, né? O de trás. O de trás aqui eu já ganhei, eu comprei esse livro aqui na Amazon, viu? Aí foi? Obrigado pelo Thiago Brunet Rapaz, aqui. legal. Eu nunca li esse aqui. Pessoas. Tudo são sobre pessoas. Exatamente. E você que é um grande líder aí, vai agregar bastante. É um livro que eu tenho na minha cabeceira e eu dou sempre para os amigos. Então, espero que seja um instrumento aí de prosperidade e bênçãos aí na sua vida. Amém. Obrigado. Soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Legal. Legal, obrigado aí. Vou já leitura imediata. Esse livro aqui que você está me dando é um livro que eu já comprei na Amazon. Você disse que é o melhor livro, né? E eu creio que sim. Olha só a capa, pessoal. que maravilha a capa que é. Legal. Tudo sobre finanças no exterior. Investir no exterior, guia para iniciantes brasileiros e como investir nos Estados Unidos. De quem? Consultor financeiro, Renan Sampaio aqui comigo. E sem dúvida eu já li esse livro aqui. E até uma boa pergunta para você já. Boa, vamos. Fala um pouquinho desse livro. Vamos. E quando é que vai sair o próximo livro? Boa pergunta, Rick. Eu comecei a escrever esse livro, na verdade eu nunca pensei em escrever um livro, tá? Vou ser bem honesto aqui com vocês. Porém, uma revista pediu para eu escrever um artigo sobre finanças, tá, Rick? Sim. E aí eu fui escrevendo esse artigo, falei sobre planejamento financeiro, falei sobre reserva de emergência. E aí o artigo ficou legal, ela gostou bastante, na revista o pessoal também teve um feedback legal. Eu falei, por que não a gente acrescentar esse artigo e eu agregar um pouco mais? Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer um e-book. Hoje em dia o e-book não é tão valorizado, né, Rick? Porque a gente tem a questão da inteligência artificial, né? Que tá aí todos... Um ano. Porém eu falei, não, vou fazer um e-book que eu vou compartilhar com os clientes, com os colegas e tudo, e tentar agregar de alguma forma. E esse e-book eu falei, por que não virar um livro? Legal. E aí eu tava conversando com um amigo aqui da América, Rick, e aí ele falou, cara, Renan, se você coloca esse livro na Amazon, a própria Amazon, ela faz toda a impressão para você e deixa na casa do cliente. Sim. Eu falei, poxa, então tá ótimo, eu não vou ter que me preocupar com a editora, isso, aquilo, outro, eu coloco na Amazon o arquivo e ela vai imprimir. Então, você que está assistindo aí, aqui o podcast aqui do Oakley, você pode escrever um livro e pode estar na Amazon, é super simples, tá, pessoal? Então já foi um grande insight aí que você que já pensou uma vez em escrever, você já pode tirar essa ideia do papel. Legal. O que eu gosto de você também, Renan, é essa questão. Você escreveu o livro primeiro que foi antes dessa questão de inteligência artificial. Então não pode dizer que você usou. Você foi a sua própria inteligência. Verdade, é um fator diferenciado. Outra questão é que você é muito sábio. Isso eu acho muito interessante, porque você ensina aquilo que você também vive, né? E você vive aquilo que você ensina. Então eu vejo isso de uma maneira bem interessante, porque aqui são dicas práticas, e você já está falando assim, ó, você pode escrever um livro, você não esconde o seu conhecimento, Claro. você compartilha. Isso eu entendo que é muito interessante. Exato. Então, muito obrigado pelo livro, vou dar uma relida, porque é legal sempre rever, são questões assim, parecem básicas para quem talvez eu tenho muita experiência de investimento financeiro. Mas quando a gente volta para aquilo que é básico, quem está iniciando e com conceitos básicos, é basicamente o que a gente precisa para ter sucesso. É isso. Né? São pequenas decisões, são pequenos hábitos. Bom, falando sobre hábitos financeiros, eu queria ouvir um pouquinho sobre o seu perfil aqui nos Estados Unidos. É um consultor financeiro, enfim... O que você tem feito aqui nos Estados Unidos? A sua equipe está crescendo? Você tem viajado? Legal. Rick, boa pergunta.
Pessoal, eu moro aqui nos Estados Unidos, já vai fazer na faixa de 6 anos, certo? Eu vim para cá com a minha esposa. Hoje a gente tem um filho, né, que é o Benício, que os dois... A gente mora em Miami, eu vim aqui para Orlando pelo convite aí do nosso amigo Rick, que eu não poderia desperdiçar, né, Rick? E aí a gente se capacitou, pessoal, e tirou algumas licenças para se tornar um consultor financeiro. E hoje o nosso principal foco, Rick, é passar essa questão da educação financeira para a nossa comunidade brasileira. Legal. Que, querendo ou não, a gente não tem muito essa cultura de finanças, questão de você colocar o dinheiro, trabalhar para você, que a gente não teve esse conhecimento na escola, né, Rick? Exatamente. Thiago Nigri fala muito isso, né? Sim. Não nos ensinaram isso na escola, deveria Não. ser, né, matéria. A gente aprendeu sobre mitocôndria, sobre fotossíntese e não aprendeu sobre o dinheiro que a gente tem que lidar com ele todos os dias, não é mesmo? Exatamente. Então a gente está viajando muito, todos os estados dos Estados Unidos, atrás da comunidade brasileira e da comunidade hispana também, certo? E também temos vários clientes americanos, porém passando esse propósito de ajudar nas finanças deles. Então a gente está viajando o país para passar essa ideia e que as pessoas tenham o conhecimento que elas podem ter um investimento, que elas podem ter uma proteção de vida, seja o que for, Sim. independente do status imigratório dela, tá, Rick? Então o nosso propósito hoje é passar as informações que a gente sabe para as outras pessoas. Vamos falar dos nossos compatriotas. Os brasileiros, eles acabam vindo para cá, tem um conceito já aprendido no Brasil, vem para cá, tudo é novo e acabam tendo, você falou antes, né, aquelas crenças limitantes, né? Será que eu consigo? Será que eu posso? E acaba aqui limitando o próprio progresso aqui. Sim. E você tem ajudado exatamente a quebrar esses paradigmas, assim. Exato. Entender que você pode aprender, crescer, avançar, progredir aqui de uma maneira surpreendente, que você vai conquistando cada dia, né? Com Com certeza. essas questões aí. E é isso que você falou, né? E quando a gente chega aqui, nós brasileiros, nós imigrantes, a gente encontra vários obstáculos, né? É a Sim. questão da cultura, é a questão da língua, é um país novo, né? Um país diferente. Você não tem muitos conhecidos que nem você tem na sua cidade natal lá do Brasil. Então são vários obstáculos e as pessoas também vêm muito com essa crença limitante que você acabou de falar, né, Rick? Então a gente tem que trabalhar muito no mindset das pessoas, nos hábitos, né? Porque o que vai mudar os resultados dela são os hábitos, entendeu? Explica bem isso aí, porque é uma coisa que às vezes a gente tá até batendo muito na tecla, né? E eu me lembro de ter ouvido uma vez isso. A gente não decide o futuro, mas a gente decide os nossos hábitos. E os hábitos vão decidir o nosso futuro. Exato. E hoje a gente está falando agora há pouco sobre procrastinação, sobre a questão de foco, disciplina, sobre esses ingredientes de sucesso. Sim, Então a gente tem aquelas coisas que nos ajudam e aquelas coisas que nos atrapalham. sim. E muitas vezes não é o que está externo, mas é o que está na gente, né? Aquilo que a gente reage às situações. Então fala um pouquinho sobre essa questão que você tem batido com o pessoal sobre hábitos, sobre... Legal, legal. E esse ponto que você tocou agora de procrastinação, a procrastinação ela acarreta na ansiedade, né? E a ansiedade é a ausência de rotinas. Então, pega mais uma dica, crie rotinas, tá, pessoal? Legal. Rotinas boas. Ah, Renan, mas como é que eu vou fazer isso? Pessoal, hoje, como o Rick falou, existem vários aplicativos, inteligência artificial, que você pode ter na palma da sua mão, certo? Aplicativos que você tem um checklist ali do que fazer no seu dia. Ah, eu não me lembro por conta da correria, coloca um lembrete, coloca ali um despertador, alguma coisa, e faz uma rotina legal, ou de ler um livro, né? Sim, Que muitas vezes um livro bom, exatamente. entendeu? Questão de finanças tem vários aí, a gente pode colocar na legenda também alguma coisa do vídeo aqui. E falando em livro, você que está curioso no livro que o Rick acabou de receber do Investir no Exterior, para quem está assistindo, tá, Rick? Se quiser colocar lá, eu quero, a gente pode Já mandar vai para ter as um pessoas. QR Code aqui, já vai ter um QR Code aqui, inclusive com um link direto para o site da Amazon, pode ser? Ou tem algum outro? Para o seu telespectador, a gente pode até Fazer mandar para a pessoa. Pode Tá, ser. já manda para a pessoa direto. manda Vamos pra colocar pessoa. aqui. Assim, por que guia prático é importante? Porque hoje a gente tem muita informação, muita coisa para fazer. Então a gente tem livros que eu leio que são 300 páginas e você gosta dele. Tem livros que você precisa assim, eu preciso pegar esse livro, botar aqui já na minha mesa, no meu escritório e começar a fazer exatamente como está ali. É esse tipo de livro.
É um início, nada existe, nenhum sucesso, a gente vê na caminhada aqui do real estate, sem um início. Não existe aquilo que você pega no meio do processo, você entende já no final. Você precisa de um passo inicial. Às vezes é um passo só, às vezes são 7 passos, às vezes, mas você precisa entender que para cada direção que você for, você vai dar um passo inicial. E tudo começa com aquele primeiro passo, né? É, importante. Exatamente. E o Rick, ele não chegou agora na Oakland por acaso. Ele se capacitou, ele leu vários livros, ele estudou, ele fez curso para ele ser o profissional super capacitado que ele é hoje, para atender da melhor forma possível todos os clientes que têm um atendimento da Oakland. Então, pessoal, se capacite. Ok, eu aprendo muito, Renan, eu vou aprender muito com o YouTube, isso, aquilo, outro. Porém, toma um pouco de cuidado, porque tem muita gente falando muita coisa que não tem a capacitação e a base de estar falando aquilo. Então, procure um profissional capacitado para você não ter nenhuma dor de cabeça aí. Legal, obrigado por ter falado sobre isso também. Me lembro uma vez que a gente encontrou, eu vou até falar sobre essa questão de aprender, fazer e ser o melhor, né? Melhorar como pessoa, como profissional, é um caminho para ser um dos melhores. Boa. Mas não o objetivo, sabe? Você melhorar para si ou para os outros, sem precisar comparar com os outros, é a melhor coisa. E você começa assim, vou fazer só uma analogia com o jiu-jitsu, que é uma arte marcial que já praticou. Que você é mestre nisso também, né? Um bom tempo. Mestre não, mas assim, a gente tá aquele negócio, a gente tem muito para aprender. Boa. A gente já está bem graduado, quase na faixa preta, mas ao longo dos anos eu aprendi exatamente isso. Quando você começa a aprender, você vê que você precisa aprender muito mais. Você está cada vez mais limitado naquilo que você pode aprender. Então, é aquela, vamos dizer assim, aquela humildade intelectual que tem que ter. Porque você achar que você está conseguindo avançar muito, que você já sabe mais que os outros, você está andando num caminho errado. Você estagnou. Né? Mas quando você começa a perceber assim, eu preciso aprender mais, e quanto mais você aprende, mais você vê quanto você ainda precisa aprender, entra no ponto do real estate, de empreender aqui nos Estados Unidos, da arte marcial. Eu vejo isso. Não adianta eu só olhar um vídeo no YouTube sobre uma técnica de ataque ou de defesa, mas eu preciso colocar em prática isso. Então eu preciso ir para academia treinar com outro colega que está fazendo isso. E depois eu posso me testar no campeonato, porque daí eu posso me testar num campeonato em que existe um prêmio, que existe uma competição, e daí eu consigo ver se aquele meu nível de aprendizado e de treinamento ele está sendo adequado ao que eu estou querendo buscar. Então é um teste. Então a gente fica assim, na parte profissional é isso. Eu fiz a licença, é teórico, você vai fazer a prova, você tira a licença, você está habilitado. Agora a capacitação vem com o dia a dia, com o treinamento, com o atendimento, né, com os feedbacks dos clientes e com essa busca de aprimorar. Boa. E a questão do foco, né? Que, por exemplo, eu estava até... Pessoal, o Rick, eu tiro o chapéu para ele, que ele tem essa questão de concentração e foco. Às vezes eu estou conversando com ele, que ele é um amigo pessoal, e ele fala, Renan, eu não vou olhar para isso agora porque eu estou focado no X projeto, certo? E quando você está focado, pessoal, não é você olhar pela janela e ver o outro que está fazendo isso e aquilo outro. Não se compare com ele. Olhe para o espelho no lugar de olhar pela janela, certo? Olhe para você. Então, foque em você. Você tem aquele objetivo ali, aquele gol, aquela conquista de pegar a licença, pegar um curso, seja o que for. Foca nele que você vai conseguir. Legal. Boa analogia, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Renan. Sobre a questão assim, você tem viajado bastante aqui nos Estados Unidos, fazendo essas palestras, né, ajudando as pessoas. Eu vejo também você com seu filho, com a sua esposa. Como é que é essa rotina aí de trabalho, negócio, palestras e família, né? Legal. Boa pergunta, Rick. A gente tem, nos últimos tempos aí, os últimos anos, a gente tem viajado muito aqui em todo o país. Porém, uma coisa que eu tenho, que a gente tem que priorizar, o primeiro ponto é a questão da família, né? A questão ali de quem tá com a gente, não é mesmo? Porque, pessoal, um dos pontos que mais envolve inveja não é sucesso, não é poder, não é dinheiro, não é a beleza. É a questão de você ter uma vida boa, um relacionamento bom com uma pessoa ou com a sua família. Isso é o principal, tá? Legal. Então, eu tive conversando com um cliente uns dias atrás que ele falou, Renan, ele é super rico, milionário. Falou, Renan, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Porque a minha família só chega para mim, os meus filhos, os meus netos só chegam para mim para falar assim, vovô, me dá aí tanto de dinheiro.
me faz isso, aquilo, tudo relacionado ao dinheiro. E ele não tem a questão daquele relacionamento, aquela vida boa, vida feliz com a Sim. família. Então, um ponto que mais gera inveja, porque não é um ponto ali que você vai do dia para a noite conquistar com outra pessoa. Sim. É uma vida que você vem ali levando e você com aquela... A vivência mesmo, a qualidade de vida, você tá junto de quem você gosta e ela também gostar de estar com você. Então, esse é um ponto que eu acho bem... Interessante isso, e por isso que eu vejo você participar dessas viagens, negócios e tudo, e você tá lá com o seu filho, com a sua esposa ali naquele mesmo ambiente. Claro que eu sei que vocês trabalham juntos também, né? Ele participa das reuniões, treinamentos. Ele vai, esses dias até eu acho que eu fiz um comentário, porque eu acho que você fez um Reels ali, algo que ele tava um carro, já, olha aqui, já conquistou o carro com ali menos de 2 anos de idade. Tava já com o carro. Analogia, né? Cara, aprendendo com o pai, né? É a melhor coisa. E a gente aprende por muito mais absorvendo. Claro, criança, nesse sentido, ela aprende absorvendo, observando, Vivenciando, vivenciando, observando os pais. E assim a gente, como aluno dessa vida, desses negócios, de empreender nos Estados Unidos como imigrante, a gente observa muitos outros. E a gente observa muitos que estão próximos da gente, né? Então, assim, eu tenho observado o Renan, como ele tem desenvolvido o trabalho dele aqui, já conheço esse tempo, conheço a história dele aqui nos Estados Unidos, então a gente tem aquela afinidade exatamente porque a gente consegue ver, assim, entender um outro, né? E aquele processo que foi aqui chegar nos Estados Unidos, enfrentar essas barreiras, saber, às vezes, dos anseios e vivenciar isso, de fato. E agora, compartilhar com os outros, e alguns confiam na gente, né? Sim. Hoje os clientes que eu atendo são muito mais no sentido de aprender com a vida, com os negócios, do que vender um imóvel. Muito mais que a gente passa no relacionamento é isso do que... É agregar, né? Que agrega muito Sim, mais, né? Exatamente. Pessoal, a gente tem que ser aquele marabalista, né? Uhum. Dos pratos não deixarem cair, né? A questão da vida espiritual, a questão da vida profissional e a questão da família. Então tem que estar rodando todos ali, certo? Então, ok, o trabalho é importante, porém, será que você está dando prioridade só para o trabalho e não está olhando para sua família? Sim. A vida é passageira, principalmente aqui na América, né? Que a vida é uma correria. Sim. Não é mesmo aí? Exatamente. E aqui é o país das oportunidades. Porém, olhe mais para sua família, entendeu? O seu filho, ele não quer o seu dinheiro ali, ele quer o seu tempo, ele quer jogar futebol com você, bater a bola, brincar, a sua filha e etc. E eu tenho certeza que na sua profissão você não é o corretor de imóveis, né? Você é mais do que o corretor, você é um psicólogo, você é um assessor, você é um amigo e você ajuda ali a pessoa. Por isso que você tem um diferencial do Rick, o diferencial da Ookla, que não é ali um serviço para encontrar um imóvel. É um serviço para encontrar um sonho, é um serviço porque eu sei que os seus clientes, como eu lhe conheço, viram seus amigos pessoais, sim ou não? É verdade. Eu procuro, assim, né, é uma questão realmente do você fazer a licença de ser corretor e ver que o imóvel é o menos importante nessa situação. Você entender que a parte da psicologia, a parte sentimental, a parte de relacionamento, você está me dando um livro que tem a ver com relacionamento com pessoas, é o fundamental. Então eu participo de uma história de uma família, de um sonho de uma família, de uma conquista de uma família. Então eu simplesmente agir somente no imóvel, isso é uma questão de expertise, de conhecer, é o básico. Sim. Agora, o quanto é importante a gente fazer parte, aí vem a responsabilidade e acaba vindo a amizade. Sim. Então hoje eu sou convidado, muitas vezes fico muito feliz pelo convite de aniversário dos filhos. E legal. Como você falou, né, o malabarista, a gente vai equilibrando as coisas e às vezes eu me vejo muito mais amigo dos meus clientes do que um corretor deles, de fato. Sim. Né? E é verdadeiro, isso é recíproco, né? E a diferença de cada profissional, né? Por exemplo, o Rick, ele não é aquele vendedor. Se você acompanhar ele na rede social e tudo, ele sempre está agregando com informações. Então é totalmente diferente, pessoal. O que você faz da sua vida, o que você está fazendo de diferença, o que você está fazendo de diferente dos outros, dos seus concorrentes, entendeu? Qual o seu diferencial? Então essa parte da empatia, essa parte de agregar, de servir para depois, porque o imóvel, querendo ou não, é um momento muito marcante ali na vida da família, né? A entrega das chaves é muito emocionante, sempre dá um choro, aquela emoção fica
da conquista é fantástico. Aquele momento, sem dúvida alguma, é inigualável, um valor muito grande. Mas deixa eu perguntar agora para você, né? Porque a gente se conheceu também num contexto que você foi me falar sobre as suas soluções aqui, e a gente falou sobre seguro, proteção, né? Quando a gente fala seguro, a pessoa já ri seguro. Ontem eu estava conversando com alguém e falou, por que fazer seguro? Eu sou muito jovem. Exatamente. Por que eu vou fazer seguro? Eu estou bem de saúde? Exatamente por isso. Porque você não consegue fazer seguro de vida quando você está vivo. E quando você quer seguro de saúde, quando você tem saúde, porque se você não está vivo, não tem saúde, você já não tem condição de ter uma proteção para aquilo que pode ser muito importante. Então, Verdade. E eu conversei com o Renan naquela época, a gente foi tomar um café e foi fantástico, tanto o processo dele de explicação de como é que funciona a proteção, não só para mim, para os meus clientes. Então você está comprando um imóvel e você vai ter uma responsabilidade para pagar aquele imóvel através de um financiamento. E você acha que o seguro de financiamento está resolvido. Não é só, a vida não é só aquele imóvel, a vida são os filhos, a esposa, o cônjuge, né, independente, e tem toda uma trajetória para frente, uma sucessão, uma preocupação para proteger o que você construiu. Eu podia falar aqui, mas eu ainda sou muito fraco nisso, vamos dizer, porque eu estou com um especialista aqui. Um especialista que acompanha os clientes, é um licenciado aqui nos Estados Unidos para trabalhar esse planejamento de vida e principalmente proteção. E para não deixar de falar, só não queria esquecer aqui, eu estava conversando com alguém, porque deve estar, mas esse dinheiro vai render ou não vai? Exatamente, tem tantas opções aqui, tanto para... Aí eu deixar você explicar. Né? Legal. Eu tenho duas soluções que eu tenho, que é em vida, e que eu tenho benefícios em vida, e um que na minha falta eu tenho tranquilidade. Vou ter tranquilidade, na verdade, agora, né? Que a minha família vai poder seguir. Sim, com certeza. Condição tranquila. É isso mesmo. Essa parte que o Rick comentou, pessoal, tudo começa em qualquer planejamento financeiro. Qual a base do planejamento financeiro? A fundação. A fundação é onde você tem que se proteger antes de você atacar. Muitos clientes pensam, eu quero investir. Pô, ok, mas antes de investimento, você tem a sua proteção, você tem a sua reserva de emergência, você já pensou em um plano de aposentadoria antes de investir, porque investimento é risco, sim ou não? Sim. Então, pessoal, é a questão de organização, certo? A gente teve essa semana agora... recentemente o acidente que teve em Melbourne, né, da ponte do navio cargueiro que bateu na ponte, e várias pessoas infelizmente vieram a óbito, certo? Essas pessoas, será que elas tinham proteção? Baltimore, né? Exato, Baltimore. Será que elas tinham proteção? A família que ficou aqui, será que elas vão ser indenizadas ou não? A pessoa que estava no carro que a ponte caiu, se ela tinha um financiamento de um mortgage, de uma casa, na falta dela, a casa vai ser quitada ou não? Será que ela tinha uma proteção do mortgage? Esse ponto que o Rick falou é super importante. Então, se você tem um mortgage, você também precisa da proteção do mortgage, certo? Porque senão você vai deixar uma dívida para a sua família. Exatamente. Entendeu? E a questão do benefício em vida em si, né, Rick? Porque eu acho que isso deveria ser um ponto obrigatório aqui na América, né? O seguro do carro, ele é obrigatório, né? O seguro da casa, o seguro do aluguel, porém, o principal seguro, que é o seu maior bem. Qual é o seu maior bem? A sua vida, a sua família. E você não tem porque é opcional, mas é o principal. Então, acho que todas as pessoas deveriam ter, e a partir de preço de banana, pessoal. Então, tenha um planejamento e primeiro passo é a questão do seu seguro com o benefício em vida para você se proteger com relação a se tiver alguma doença grave, se tiver algum acidente, alguma coisa, você e sua família não passar por nenhum GoFundMe, né? Sim. Que é aquelas vaquinhas que a gente vê muito aqui, infelizmente, na nossa comunidade brasileira, por questão da ausência de informação, que as pessoas pensam que para ter algum seguro, alguma coisa, precisa ter green card, precisa ter cidadão. Sim. E nada disso, tá, pessoal? Todo mundo pode, todo mundo é capaz, então é um ponto para você pensar e refletir sobre isso. Legal, muito bem, e lembrar disso aí, então só queria reforçar, né? Você falou sobre isso. A gente é obrigado a fazer seguro de automóvel aqui na Ford, porque é obrigatório. Aí você faz. Aí você tem um financiamento imobiliário, você tem que fazer um seguro do imóvel, patrimônio, que é obrigatório, até porque é um ativo, você precisa estar tanto ligado ao financiamento. Agora, quando você sai de casa para trabalhar, você fecha a porta e deixa a família ali, ou dá um beijo nos filhos,
e vai para onde? Para a rua correr risco, Sim, né? sim. E você tem a possibilidade de não voltar para casa. E certeza. talvez o seguro que você não fez foi do patrimônio mais importante que você falou, do ativo, que é a vida, Legal. né? E da família também. Então, essa questão que o Renan pode fazer, ele fez assim comigo, você vai ver assim, olha, o cálculo para sua faixa de idade, por isso e aquilo, é um valor X tão baixo comparado ao que você tem de patrimônio, você, puxa, eu vou proteger minha família, eu vou me proteger, eu vou proteger, mas é tão simples, né? E ainda parte desse recurso vai estar aplicado, ainda indexado e etc, que eu não sou especialista, o Renan vai explicar direitinho como é que funciona, e vocês vão entender que, puxa, realmente todo mundo deveria ter essa proteção. Esse ponto que você tocou, Rick, na questão de rentabilidade, porque aqui nos Estados Unidos, se a gente tem um mercado financeiro grande no Brasil, pessoal, aqui o mercado financeiro é gigantesco. Então tem várias oportunidades e vários produtos que você tem rentabilidade. Então aqui tem vários produtos que você tem rentabilidade e você não tem risco de perder, entendeu? E é um produto dentro de uma seguradora que está indexada à Bolsa de Valores, tá, Rick? Então a pessoa que, eu sou bem conservador, eu quero ter uma rentabilidade, fazer o meu dinheiro render, Renan, eu quero ter uma aposentadoria porque eu trabalho na faxina, eu trabalho na construção, eu trabalho seja o que for, porém eu fico trabalhando, a vida vai passando e eu não junto nada, eu não faço o dinheiro trabalhar para mim. Então tem ferramentas financeiras, pessoal, aqui nos Estados Unidos, que você tem a questão de rentabilidade e não tem risco de perda, tá bom? Então a gente pode conversar no outro momento. E Rick, eu queria falar que eu vi recentemente na sua rede social, que eu vi que você foi para Dubai. Verdade. O quê? Você fazer uma palestra, um congresso? Nós fomos uma delegação da Associação de Corretores de Miami, que é a maior associação do mundo, né? De corretores. Legal. E fomos numa equipe para apresentar na conferência um painel, discutir sobre esses tópicos de real estate no mundo, né? Oportunidades em Dubai, principalmente, e conhecer. Daí fizemos um tour lá, imobiliário, e criamos algumas coisas também que vou falar sobre isso. Poxa, e Dubai, hein, pessoal? Não é aquela cidadezinha do interior, não, é Dubai. Olha a importância do que a gente falou anteriormente, de você procurar um profissional capacitado e qualificado. O Rick, ele foi para Dubai participar para pegar mais informações, para agregar, para pegar mais oportunidades para oferecer para o cliente dele. Então, por exemplo, os meus clientes, quando eles buscam diversificar, todos os clientes eles buscam também questão de real estate. Sim. É aí a importância de você ter profissionais bons ali do seu lado para você falar, olha, conversa com o Rick que você não vai ter erro, não vai ter dor de cabeça e ele entende do mercado. Vocês devem ter uma região específica que vocês atuam, certo? Porém, Dubai vocês foram mais por questão de conhecimento e aprendizado, é isso? Exatamente. Assim, foi uma experiência fantástica. Na verdade, a gente já vai voltar de novo. A gente conseguiu nessa semana de conferência criar um hub lá, criar uma estrutura para atender clientes, inclusive em Dubai. Então, a gente, na Ocla, é membro da Associação de Miami. Hoje a gente está em Orlando, a gente está aqui no escritório também da Ocla em Orlando, então a gente atende toda a Central Florida, né? Tampa, litoral, todas as áreas aqui. Só brasileiro ou americano em geral? Americano também, Legal. hispânico, é um público bem interessante aqui, porque a gente tem essa facilidade de comunicação com eles também, né? Não só falar espanhol, mas entender o contexto e o histórico deles, assim como imigrantes, assim como, enfim, residentes aqui na Flórida. Miami tem uma ponte, um elo muito forte com Dubai, por isso que a gente acabou indo. E Dubai são oportunidades de investimento muito interessantes. Então, sem dúvida alguma, a Ocla hoje já tem a possibilidade de atender em Dubai. Essa é uma novidade que a gente já pode falar aqui, né? Dubai tem diversos investimentos que, diferente aqui dos Estados Unidos, que a gente vai ter algumas limitações. Mas o investimento é bem maior, não? Acima de $1 milhão no Dubai, alguma coisa assim? Não, a partir de 200 mil dólares, 250 mil dólares, tem apartamentos lindos, empreendimentos. Para ter uma ideia, Renan, no ano passado, vamos falar 2023, a gente visitou uma construtora que é de bastante renome lá, né? Bastante conceito. O ano passado eles entregaram 28 empreendimentos, para você ter uma ideia da quantidade de empreendimentos e possibilidades de investimento de imóveis. Certo. Então, assim, se você vê esse crescimento exponencial, essa curva de crescimento, você pode entrar nesse ciclo e pode ter um ganho muito. Então, o custo inicial é menor do que comparativamente aqui, né? Miami, que está bastante valorizado,
mas você tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Então, um cliente que investe um valor X no início do projeto e no meio do projeto já está valendo 5 vezes mais e pode vender antes de passar para o seu nome. Então, esse tipo de diferencial... O quê? Pode vender o quê? Na planta? Na planta, coisa que não acontece aqui na Flórida. Interessante. Então, essas questões assim trouxeram para nós essa atenção para as possibilidades que existem em Dubai. Pelo mercado em si, Dubai, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Não compete com ninguém, compete só com ela. Miami e aqui Flórida é um mercado também muito forte pela demanda, pela quantidade de moradores diariamente que vem para cá, perspectiva de crescimento da população da Flórida aqui para os próximos anos é muito grande. Então a gente vai ter assim possibilidade de investimento aqui, possibilidade de investimento em Dubai. Aqui a gente se preocupa muito com a residência. Dubai também tem questões de vistos e permanência lá, mas não é o nosso foco hoje. Mas a gente trabalha também para entender qual é o objetivo do cliente, né? Investir lá porque vai morar ou investir porque quer realmente aproveitar essa onda, né, de possibilidades e oportunidades lá. Poxa, que legal. Imagina você falar, poxa, eu comprei um imóvel em Dubai. Imagina, né? E sem falar que lá tem vários benefícios, né? Questão de imposto de renda, essas coisas assim, né? Para um investidor que também enche os olhos, né? De imposto, tem uma série de vantagens fiscais. Hoje ele está stand-by por enquanto a compra com criptomoedas, mas possivelmente já vai voltar. Mas, parou por um tempo. Parou por um tempo, deve estar ainda stand-by por questões ali políticas, mas deve voltar também em breve, né? Questões de fim. Mas o que o Dubai tem em termos de modernidade, em termos de facilidade, segurança, mundo, né? É muito grande. A gente criou será que Dubai, porque Emirados Árabes, porque é outra região, será que é seguro? Aí que você vê que hoje o mercado ali possibilita essa tranquilidade quando a gente tem uma estrutura lá, americana, que trabalha também investidores e brasileiros também, né? Então a gente consegue trazer clientes brasileiros que podem investir hoje em Dubai, podem investir aqui nos Estados Unidos. Então o mercado está bem aberto para isso, né? E nós estamos especializando cada vez mais nessa. Legal. E Dubai é aquele lugar que tudo é mais, né? Eu não conheço ainda, porém está no meu vision board. Então, quem sabe aí, então já vamos dar uma olhada nesse mercado aí. Vou te passar as dicas também. Legal, bom saber. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui, né, a presença do meu amigo, do Renan Sampaio, então consultor financeiro, é um mestre aqui, né, também ele faz palestras, ele ensina, ele é muito didático. Ele também tem as soluções para esse planejamento financeiro, para proteção patrimonial. Para quem está aqui nos Estados Unidos, está começando, não te limita, né? Não se limite assim ao que você está conquistando hoje. A gente caminhou aqui desde o início, aprendendo. Hoje, já num nível avançado, a gente consegue ajudar quem está chegando. E também quem está num nível avançado e sabe que precisa colocar algumas coisas em ordem, é o momento. O Renan faz isso muito bem. Ok? Então, entre em contato com o Renan. Né? Vai ser uma honra sempre ter você aqui, conversar com os nossos clientes, nesse ciclo de amizade, de network aí. Eu fico muito feliz sempre de te acompanhar e de te ver, né, quando possível. Irmão, gratidão. Pessoal, muito obrigado pelo tempo aí que vocês passaram aqui assistindo. E se você precisar de alguma coisa com relação a real estate, você está no lugar certo. A Ookla é o lugar que você não vai ter dor de cabeça, nem preocupação, porque os caras são bons. E se você precisar de alguma ajuda no planejamento financeiro, seguro, plano de aposentadoria, conte comigo que eu vou atender com imenso prazer. Sensacional. Tá bom? Tá, Gratidão. Obrigado pelo presente, pelos livros e pela tua presença aqui. Obrigado você. Um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado.